Fausto Vera, em tom de despedida, gigante italiano prepara uma proposta em caráter oficial nos próximos dias e a chance é muito grande do jogador sair. E eu vou te explicar o porquê. E o zagueiro Murilo, ao contrário do Fausto Vera, já está com a proposta na mesa do Corinthians e eu vou te contar todos os detalhes, tá, fiel? Vamos falar também sobre a partida de ontem na vitória do Corinthians por 1-0. Vamos falar aí sobre essa partida e não podemos esquecer que Matias Rojas finalmente saiu no boletim informativo da CBF e já está confirmado para o jogo contra o América. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão gostaria de pedir humildemente para vocês se inscreverem e deixar o seu like, tá, fiel? Hoje temos notícias bombásticas do Corinthians referente ao mercado da bola. Então fiquem até o final desse vídeo que você vai se surpreender com as notícias de hoje. Não dá para iniciar o vídeo sem falar da partida de ontem contra a Universidade de Deportes, time peruano aí, em que o Corinthians venceu por 1-0 na Neoquímica Arena com um golaço do Felipe Augusto. Aliás, toma cuidado, viu, Roberto? Toma cuidado porque o Felipe Augusto está pedindo passagem no Corinthians. Todo jogo que ele entra, ele joga bem. É um cara que entra com uma vontade incrível e está pedindo aí passagem como titular. Então você abre o olho aí, começa a jogar bola, senão você vai comer banco já já. Pessoal, o Corinthians ganhou de 1-0. Foi um jogo singelo, um jogo morno até. O Universitário aí teve poucas chances, uma mais com mais chances de gol aí no final do segundo tempo, em que o Carlos Miguel, fez uma ótima defesa. Aliás, que segurança que passa esse goleiro. Já temos um substituto para quando o Cássio se aposentar. Esse Carlos Miguel joga muita bola, é um ótimo goleiro e vai representar muito bem o Cássio, tá, fiel? O Corinthians jogou com um time totalmente reserva, apesar de ser um jogo morno. O Corinthians não deu muitas oportunidades para o Universitário, tá? Foi um jogo morno, mais controlado. O Corinthians fez a lição de casa aí, ganhou de 1-0 jogando na Neoquímica Arena. Com exceção do Renato Augusto, o resto foi tudo misto e titular. Foi reservas e garotos da base. Eu, corintianeiro, entraria com os titulares. Fazia o placar de 2-3-0 aqui e pouparia lá no Monumental, que é o estádio do Universitário. Porém, o Luxemburgo, presta atenção, fiel, que é informação importante. O Luxemburgo não vai fazer isso em nenhuma fase da competição. Ele já deixou claro que a Sul-Americana é o terceiro plano do Corinthians, é o plano C. O Corinthians vai entrar com as reservas em todos os jogos da Sul-Americana. Esse cenário só pode mudar caso o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil. Aí ele pode olhar a Sul-Americana com mais carinho. Mas enquanto o Corinthians estiver nas três competições, sendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele vai priorizar e vai poupar geral na Sul-Americana, tá, fiel? Então aí o Corinthians não entrará, pode ser semifinal, pode ser o que for, com o time titular, enquanto estiver jogando a Copa do Brasil e o Brasileirão aí que vai até o final do ano, tá, fiel? Mas comentem aí, eu quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo do Corinthians, tá, fiel? E o que vocês acharam do desempenho do Renato Augusto aí na partida? Quero muito saber a sua opinião, porque agora temos informações importantes sobre o Matias Rojas, que finalmente foi inscrito no boletim informativo da CBF, o famoso BID. O jogador saiu no BID e já está confirmado para a partida diante do América. O jogador já vai entrar como titular. Não é novidade para ninguém que o Matias Rojas está sendo de grande destaque nos treinos do Corinthians e deve iniciar a partida jogando, tá, fiel? Algo muito importante aí. O Matias Rojas já estava jogando muito bem no Racing. Está nas condições físicas ideais. Chega e vai ser titular. O Renato Augusto está recuperando a sua forma física. Ele está pegando o ritmo de jogo
Então, se nós dermos sorte, se o Renato estiver com o Bruno Mazziotti, fez um bom trabalho, se o Bruno Mazziotti fez um bom trabalho com ele, vamos torcer para o Renato não machucar. Porque o Renato 100% é um jogador extraordinário. Imaginem o quanto que o Corinthians vai ganhar com Matias Rojas e Renato Augusto junto. Para vocês terem uma base, o Roger Guedes, que é responsável por metade dos gols do Corinthians, isso porque temos um meio de campo fraco, que estava sem o Renato Augusto, um meio de campo que não produz e não cria nada. E mesmo assim, o Roger Guedes fez esse monte de gol. Imagina com o Renato Augusto ou o Matias Rojas. Roger Guedes vai cansar de fazer gol. E detalhes importantes, o Renato Augusto é fazedor de gol porque tem um ótimo arremate de fora da área. O Matias Rojas, além de criar também igual o Renato Augusto, tem um perfeito arremate de fora da área. Então o Corinthians fica com praticamente 4 atacantes, porque o Renato Augusto e o Matias Rojas, se deixar bater para gol, é meio gol. Fora que ganhamos um extraordinário batedor de faltas. Matias Rojas é especialista em bolas paradas, fez muitos gols enquanto estava no Racing. Acredito também que com a evolução da equipe, o Yuri Alberto possa crescer junto, assim como os outros jogadores. Que agora a bola vai começar a chegar com muita qualidade no ataque. Então esperamos aí que o Yuri Alberto volte à sua boa fase aí de internacional e comece aí a balançar as redes. Até quando ele chegou no início, ele começou a fazer gol, depois estagnou. Acredito que com a evolução no setor criativo, o Yuri Alberto vai crescer junto com esses jogadores. Com isso, o Corinthians volta a ter perspectiva, volta a sonhar com títulos aí, tá, fiel? Então vamos torcer para o Matias Rojas fazer uma boa estreia e o Renato Augusto recuperar suas condições físicas o mais rápido possível. Mas eu quero saber uma opinião de vocês. Quero que vocês comentem aí nos comentários. Vocês jogariam com Renato Augusto e Matias Rojas junto? Sim ou não? E o porquê? Comentem aí que eu quero saber, fiel. Porque agora temos notícias importantes sobre o mercado da bola. E é referente ao Lazio da Itália, que prepara uma proposta em caráter oficial para o Fausto Vera. Vai sair a proposta agora nos próximos dias, tá, fiel? Já houve uma consulta do jogador, o Corinthians já falou que tem um interesse de venda e agora vai sair a proposta. A grande questão é, o Corinthians quer vender o Fausto Vera. O Corinthians quer vender. Caso o Lazio faça uma proposta com o mesmo valor que o Corinthians pagou no atleta, ou cifras pouco abaixo do que ele pagou, Fausto Vera vai sair do Corinthians. O Corinthians precisa de dinheiro e está louco para vender o jogador. Essa é a grande realidade. Então, eu acredito que se a proposta igualar os valores aí ou for pouco, Fausto Vera não será mais jogador do Corinthians. Atenção, fiel, eu não estou cravando que ele vai sair. Estou dizendo que a chance é muito grande dele sair, tá? Então aí nos próximos dias aí, talvez até hoje, o Lazio já faça a proposta e vamos ter uma definição aí sobre o futuro do Fausto Vera. Eu não venderia, porque é um jogador muito jovem, é um cara talentoso. Para vocês terem ideia, o Fausto Vera é melhor que todos esses meio-campo do Corinthians que estão aí. Mesmo os jogadores estão numa fase ruim. Fausto Vera é melhor que Maicon, Fausto Vera é melhor que Matheus Araújo, Fausto Vera é melhor que Juliano, Fausto Vera é melhor que Juan de Oliveira. O jogador é bom, ele tem qualidade. Ele estava sendo cobiçado pelo futebol do Sul da América inteira antes de vir para o Corinthians, que foi a indicação do Vitor Pereira. Eu não venderia o Fausto Vera por ser muito novo. É a questão, com o clube evoluindo, os jogadores vão evoluir também. O Corinthians pode estar perdendo uma peça muito boa aí, apenas para recuperar o dinheiro que pagou. Mas é aquilo, o Corinthians vende seus jogadores porque tem dívidas em excesso. Se não tivesse, poderia segurar aí um volante. Então, informação importante aí, fiel. Vou trazer a proposta para vocês aqui nos próximos dias, que vai sair agora nos próximos dias, tá? E a gente vai ter mais informações aí se o Corinthians vai vender o Fausto Vera. Mas as informações é que o Corinthians quer vender o atleta aí
Então estamos praticamente em tom de despedida com o volante Fausto Vera. Mas eu quero que vocês comentem, tá? Aqui eu respondo todos os seus comentários, todos eles. Não deixo passar um comentário. Leio tudo e respondo pessoalmente. Eu quero saber sua opinião. Vocês venderiam o Fausto Vera ou não? Tá? Por uma quantia aí que vai beirar entre os 26 a 30 milhões de reais. Comenta aí, fiel, que eu quero saber a sua opinião. Porque ainda sobre mercado da bola, informações do Samir Carvalho, tá, fiel? O Murilo recebeu, diferente do que vai sair com o Fausto. Ele já recebeu proposta na mesa do Corinthians de 8 milhões de euros para tirar o Murilo do Corinthians. Que dá equivalente aí a 42 milhões de reais. O Corinthians recusou de cara a proposta. O Corinthians falou: eu não negocio o Murilo por menos de 20 milhões de euros, que dá 106 milhões de reais. Pessoal, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Parabéns ao Duílio por recusar a proposta. Porém, a gente não pode confiar, temos que ficar com o pé atrás. Porque vai que eles mudam de ideia e vendem o jogador ou abaixam os valores a níveis inferiores do que o jogador está representando hoje. O Murilo está super valorizado no Corinthians. Para vocês terem uma ideia, uma opinião minha, tá? Murilo hoje vale 200 milhões de reais. Jogador jovem, seguro de si, jogando no Corinthians com uma crise instalada, jogando um futebol extraordinário. Parece que ele é titular do Corinthians há 10 anos. Eu não vejo o Murilo errar. É um zagueiro perfeito aí que surgiu. Se fosse o Corinthians, eu não venderia. Não venderia, porque ele vai valorizar e muito mais do Corinthians ainda. Só que, como nós sabemos, é difícil segurar. O jogador está sendo cobiçado demais. E aí vai acabar chegando uma hora que a gente vai achar um clube que vai pagar os 20 milhões de euros. Ou vai chorar ali entre 15 milhões e 17 milhões, o Corinthians vai vender o zagueiro. E eu não sei não, hein, fiel? Eu não sei não. Porque o Corinthians procura um volante e um zagueiro no mercado da bola. Eu não sei não se esse zagueiro que o Corinthians está brigando para trazer aí, se já não é pensando aí numa venda do zagueiro Murilo, tá? Mas eu quero que vocês comentem aqui também sobre o Murilo. Vocês venderiam ele por 106 milhões de reais? Vocês acham que é uma boa venda o jogador sair do Parque São Jorge hoje por 106 milhões de reais? Ou não? Comentem aí, porque eu quero saber, fiel, a sua opinião. Então, o que tem de mais atual do Corinthians hoje é isso. Eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e vai Corinthians!